Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. E hoje estamos começando um novo assunto em nosso canal. Este nosso assunto, ele não é especificamente da Bíblia, mas tem muito a ver com a Sagrada Escritura, porque dele depende muito as nossas atitudes no dia a dia. São as famosas tempestades, as turbulências, as crises, os momentos limites que nós passamos no dia a dia. Vamos refletir um pouco sobre isso. Mas antes, invoquemos a Santíssima Trindade para que ela esteja conosco e nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu disse, nós vamos abrir um diálogo sobre as tempestades da vida. O que são essas tempestades? São esses momentos que nós passamos. Então a gente pode falar dos momentos de calmaria, de bonança, de tranquilidade, bem como dos momentos de tempestade, de turbulência, de agitação na nossa vida. E tanto a vida, quanto Jesus, quanto a Sagrada Escritura nos falam muito sobre isso. E elas dão uma atenção especial a esses momentos turbulentos, porque é neles às vezes que fazemos grandes besteiras. Isso mesmo. Olhemos. No Salmo 107, versículos de 28 a 30, fala assim: Na sua aflição clamaram por Javé, e ele os libertou das suas angústias. Ele transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas emudeceram. Ficaram alegres com a bonança, e ele os guiou ao porto desejado. Então, nesse salmo, a gente pode ver a questão da aflição. E essa aflição normalmente acontece durante esses momentos de tempestades. E a Bíblia vai falar o quê? Calma, que Jesus vem, que Deus vai vir ao seu socorro na tempestade. Outro texto muito bonito sobre isso é Mateus 7, de 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a tempestade, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a tempestade, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Nesses dois textos, muito bonitos, nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, que as tempestades estão por aí. Parece que nós não temos como evitá-las, de maneira nenhuma. Elas vão acontecer e nós já vamos ver isso daí. Segundo, que na hora que acontecer uma tempestade, se nós estivermos preparados na nossa estrutura psicológica, na nossa estrutura espiritual, na nossa vida familiar, elas vão passar mais rápido. Agora, se nada estiver preparado, é como esse homem imprudente, que não previu que poderia acontecer uma tempestade e construiu algo frágil. A nossa vida não pode de maneira nenhuma ser frágil. Nós temos que nos preparar para os momentos máximos às vezes, porque se nos prepararmos para um momento ruim, nos momentos calmos estaremos bem mais fortes. Vamos agora olhar um pouquinho sobre o que são as tempestades. Nós não estamos falando neste primeiro momento das tempestades climáticas, chuvas fortes, raios, trovões e vendavais. Também desses, mas não desses especificamente. Mas de momentos difíceis, de crise, de grandes decepções ou acontecimentos desagradáveis que nos geram traumas psicológicos, físicos, sociais, financeiros, familiares e profissionais. Tem gente que chega ao ponto de falar que este mundo é um vale de lágrimas, porque parece que vive constantemente numa tempestade. Que ninguém vive feliz, que todos nascem para sofrer. E a gente sabe, né, que não é bem assim. Tem gente que parece que gosta da dor.
mas nós não devemos. Nessa série de vídeos que nós vamos ter, nós veremos muito sobre as tempestades, mas também sobre as calmarias. Como sair da tempestade e vir para a calmaria. Pois a gente não vive nem só em tempestade e nem só em calmaria. Para falar a verdade, as calmarias são esse momento de superação de uma tempestade. Acontece antes de uma tempestade e depois da tempestade. Depois da tempestade, às vezes, ela demora um pouco para chegar. Porque até as coisas se normalizarem não é tão fácil. Imagina você que você está tranquilo na sua casa e de repente vem uma chuva que arrebenta com tudo. Varre o muro da sua casa, inunda a sua casa e tudo mais. Aí a chuva para, as águas descem, calmaria externa, mas você ainda está numa turbulência. Às vezes você perdeu muita coisa, às vezes você teria que trabalhar e não conseguiu, às vezes você não tem como repor aquele prejuízo, e aí surge uma outra tempestade. Então, as tempestades, elas cessam, mas continuam com seus resultados, com seus estragos, nos atormentando por um bom e longo tempo. E isso nos complica muito. Então, nós temos que estar preparados, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, para esses momentos. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso daí. No mar, a gente pode ver, que existem momentos de calmaria e que eles são a grande maioria, e uns poucos de agitação e raríssimas tempestades. Mas estas, quando vêm, causam esses estragos, igual eu falei agora atrás, que deixam resultados de longo prazo. Quantas cidades que passaram por uma grande tempestade, uma chuva tremenda, e que anos depois ainda não se colocou no lugar. Algumas nunca mais se recompuseram. Como a gente pode ver aquelas que sofreram como vulcões. Muitas nunca se recompuseram. Como, por exemplo, a gente pode ver Pompeia, na Itália, depois do vulcão. Demorou quanto tempo para ela voltar? E hoje ainda existe todo o resto, as ruínas de Pompeia, de Herculano e tantos lugares. Quantos lugares com chuvas que caíram e que mudou os cenários geográficos? Bairros que existiam não existem mais, montanhas que deslizaram e assim por diante. Então, nós precisamos ver que a consequência das tempestades às vezes ficam muito tempo. Se de repente você perde alguém que você gosta muito, uma esposa que perde o marido, ou um marido que perde a esposa, seja por morte ou por uma separação súbita, até se refazer às vezes demora. Quantos filhos que perderam um dos pais e demoraram anos, ou às vezes nunca se recompuseram da forma como deveria. Então, nós precisamos entender que essas tempestades estão aí no nosso dia a dia. E que Deus, conhecendo a nossa humanidade, fala para a gente, calma, elas não são o fim. Para a gente adiantar um pouco o nosso assunto, nós vamos ver os 3 tipos de tempestades que acontecem conosco. A primeira tempestade que nós passamos são as internas, ou seja, aquelas que eu sou causa do problema. Eu causei a tempestade. Às vezes por nossa atitude, pelo nosso jeitão de pensar, pelo nosso jeito de falar tudo que dá na teia, pelo nosso temperamento agressivo ou passivo demais, pelas nossas omissões, pelas ambições desmedidas, permissividades ou até desinteresses. Exemplos disso. Iniciar uma briga com a família ou um grupo de amigos, onde você inicia. Eu vou falar tudo o que eu quero. Eles precisam ouvir tudo. A verdade está comigo. Opa, a sua verdade está com você. A verdade deles é diferente. Então, a gente tem aí, por exemplo, algo que nós causamos. Um exemplo simples, não dar manutenção no carro e o mesmo quebra e aí você não vai para o seu trabalho, você perde o dia de trabalho e você não se preparou, o conserto vai ficar muito mais caro. Um casamento sem amor. Isso aí é uma culpa sua. Se você casou sem amor, você criou uma tempestade. Educação dos filhos. Às vezes, em vez de criar filhos, se criam monstros. Veremos isso mais para frente. A traição matrimonial.
dentro do casamento, as inseguranças que não nos permitem realizações enquanto pessoa, profissional e assim por diante, a depressão, que também nós somos muito culpados da depressão, as crises vindas da idade, que a gente não tem como evitá-las, mas podemos conviver aceitando-as muito bem. Exemplo, aposentadoria, uma dor, um esporte que você praticava e já não pratica mais. Por exemplo, eu jogava futebol. Já vai fazer 9 anos que eu parei de jogar futebol porque o meu joelho já não me permitia mais. O medo da morte, sabe? Ou de ficar muito doente, ou às vezes de perder alguém da família que já está doente, a gente não se prepara. Nesses momentos somos agentes ativos, responsáveis diretos por isso. Ah, calma lá, diácono. Como que eu posso ser responsável direto por alguém que morreu e eu vou? Então, você não é responsável pela morte. O sofrimento ele é normal. Quando a gente perde alguém querido, é normal que soframos. Agora, quanto tempo? Então nós não nos preparamos para a morte. A gente, no fundo, a gente tem medo de discutir o depois. O que vem depois da morte? A gente parece que quer discutir o aqui, o agora, mas o depois não. Então quando a gente não se prepara para o depois, a gente não entende a morte. E tem gente que sofre demasiadamente com isso porque não entendeu a morte. A morte, gente, faz parte da vida. Vamos sofrer? Claro. Se eu perder alguém da minha família, como já perdi várias pessoas, lógico que eu vou sofrer. Mas não é um sofrimento que me paralisa, que me faz cair em depressão profunda. É uma dor da saudade, mas uma certeza de um reencontro depois. O segundo tipo, que vai, se o primeiro nós somos o culpado, no segundo, a culpa são de pessoas que estão perto de nós. São aquelas que nós estamos envolvidos, mas não somos a causa direta daquilo. Mas tomamos posições, somos parte ativa, mas não somos responsáveis diretos. Por exemplo, um acidente de carro. Você para no sinaleiro, no semáforo, e está certinho, alguém vem e pum, na traseira do seu carro. Você não é culpado, mas você está envolvido. Participar de uma briga ou discussões entre membros da família ou de grupos de trabalho ou amigos. Você entrou na briga, você às vezes não é o culpado de ter começado, mas você está lá. Acidentes domésticos, no esporte ou no trabalho, eu estava correndo, o cara veio correndo, nós tombamos e eu me machuquei. Crises familiares. Às vezes você é a causa da crise, você está atraindo, né? Às vezes você não está dando a atenção necessária para a sua família. E em outras você sofre por não ter atenção ou por uma traição. Crises financeiras em nosso ambiente de trabalho. Então você tem uma pequena empresa e ela entrou em crise. Então você vai descobrir a causa da crise e aí você percebe que você tem uma parcela de culpa muito grande. A morte inesperada de alguém que gostamos, de alguém muito próximo, da família ou do grupo de amigos. E doenças. Aqui também entram, às vezes, doenças que nós passamos a ter. Eu estou com um problema grave no coração. Há poucos dias atrás, um amigo meu descobriu que foi no médico, estava com um pouquinho de falta de ar, fui no médico, já teve que operar do coração. Aí o médico falou, olha, cara, se você tivesse vindo há 20 anos atrás, você não teria passado por isso, você teria se tratado, Ele tem uma parcela de culpa, mas existe uma parte genética dele muito forte em relação a isso. Então é interna ou externa, e a gente não vai discutir. O problema é que você está nesse problema, e você tem que resolver. E a última são as extremas, que não tem um culpado e não tem nada a ver conosco. Por exemplo, uma grave crise econômica. Uma guerra, uma pandemia como a da Covid que nós passamos. Existe um culpado, mas está tão longe da gente que a gente nem sabe. Para achar vai demorar muito. Mas essa pandemia nos pegou. Eu fiquei 3 meses sem sair de casa. Eu perdi uma quantidade enorme de amigos. Doenças silenciosas que vêm com a gente, né?
Às vezes você trabalha num ambiente que tem poluição, ou às vezes você come uma comida muito ruim, né? Fora essas daí, gente, existem as geográficas. Por exemplo, as catástrofes naturais. Um terremoto, um vulcão, uma enchente, um deslizamento de terra. Ah, e o cara estava indo de carro e a montanha desceu e aterrou o carro dele. Vocês estão percebendo que nós temos muitas causas de crise. Importante nisso é percebermos, primeiro, que as internas nós somos responsáveis. Então essa nós temos que ter um tipo de atitude para com elas. E nós vamos trabalhar isso ao longo dos vídeos. Porém, existem as externas. Você tem alguém muito chato que trabalha com você tem alguém muito chato na sua família, você tem como agir então? Está ali, está criando a turbulência, está criando a tempestade, a chuva está vindo, os vendavais estão acertando você não é culpado e você não tem como se desviar. Ou aqueles que a gente realmente não tem nem, sabe? De repente, uma chuva que já aconteceu aqui na minha casa deu um prejuízo tremendo. Então, nós precisamos estar preparados para tudo isso. E o que nós queremos é nesta playlist, nessa série de vídeos que se chamam Tempestades da Vida, a gente trabalhar isso para que você entenda e você descubra as formas de superação. E nós temos que ter uma certeza. Deus está conosco nesses momentos. Ele é uma bonança nisso tudo. Às vezes, externamente, tudo pode estar, mas internamente nós precisamos estar firmes, serenos e calmos. Legal, né, gente? Quanta coisa boa. E tudo isso que eu estou falando é baseado na Bíblia. Também tem a psicologia, que nos ajuda muito. Estou contando com a ajuda da minha filha, que é psicóloga, de mais 2 amigas que estão me dando umas orientações, para que a gente possa trabalhar legal isso. E assim, vivermos melhor. Paz e bem a todos e a todas. Grande abraço.